comando de gravação. Às vezes é o Meet também. Isso. Então, boa noite. Bem-vindos todos ao nosso GISP. O GISP é um grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas e que temos a imensa alegria de fazer já há 3 anos, no último dia 5. Então, desde a pandemia, né, que realmente nos ajudou muito a desenvolver essa estratégia de estudos através de um ambiente virtual, como é o caso desse Google Meet. E nos encontramos todas as quintas-feiras, sempre pelo mesmo link de acesso. Então, aqueles que estão aqui hoje, todas as quintas-feiras vão poder continuar conosco através do mesmo link. Não mais todas as quintas como antes, né? Eu faço agora uma correção, agora só quinzenalmente, porque a volta do presencial mudou bastante a nossa rotina. Então, mais uma vez, boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Eu quero agradecer de modo muito especial ao Gustavo Roque, que de última hora, isso ontem já à tarde, ele aceitou esse nosso convite. De fato, a gente agradece de todo o coração. E esse é um tema que, de fato, nos traz a uma reflexão, como ele bem disse agora há pouco, para virarmos a chave. Então, o tema de hoje, os bioinsumos e o desenvolvimento vegetal, uma nova abordagem agronômica está em curso. Isso é um verdadeiro alerta, e a gente não o tem apenas como um especialista da noite, mas alguém que traz, de fato, as suas experiências de trabalho, tanto já partindo da sua família, né, representada aqui por seu Paulo, como também pelas suas consultorias e outras experiências. Então, bem-vindo. O moderador da noite é Elson Mendes, que vai explicar como funciona a dinâmica do nosso grupo. E, mais uma vez, eu aproveito para dizer a todos que, além de estarem presentes hoje, estejam também daqui a 15 dias, que teremos um novo tema e uma nova discussão. Esse é o nosso GISP de hoje. E Elson assume a moderação. Obrigado, professora. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, viu, a mais um dia de estudos. Como a professora já comentou aí, o GESP fez 3 anos, né, recentemente, e cada um que está aqui certamente já faz parte, né, e que a gente agradece muito, né, por cada um, né, o pessoal que está no Instagram, nas redes sociais, no grupo também, e a cada palestrante, né, que já participou, a gente tem um agradecimento de forma especial, porque esse grupo ele é feito de pessoas, né, então não foi somente nós que ajudamos, mas foi a parte de cada um que ajudou a chegar até aqui, então a gente faz esse agradecimento especial. Nós tivemos um pequeno atraso, né, como a professora falou, na divulgação do encontro, e só hoje que conseguimos fazer a divulgação, né? Então, mas conseguimos contornar e manter a periodicidade dos encontros. Então, hoje nós falaremos sobre os bioinsumos e o desenvolvimento vegetal, né? Como está o card aí. E eu lembro que já foi apresentado um tema semelhante, que foi com o Valdeci Queiroz. O Gustavo conhece bastante ele, o que ele define como uma agricultura ecointeligente, né? E com isso é pertinente trazer novamente esta abordagem, né? Visto sua importância para as plantas e para a sociedade como um todo, né? Quando se fala na questão, principalmente do meio ambiente. Como já dito, esses encontros ficam gravados e se encontram disponíveis na plataforma do YouTube. E este também estará, né? Caso alguém queira fazer demais anotações ou rever o vídeo. O link do Drive a gente vai estar colocando aqui no chat. Ele vai estar contendo todo o material de estudo, né? Que é a nossa biblioteca virtual. O link está aqui no card também, mas a gente disponibiliza também aqui, né? Caso vocês tenham dificuldade. Juntamente com os links do Instagram e da plataforma do YouTube, onde estará este encontro. Só explicando em relação à dinâmica do encontro, nós conversamos com o consultor Gustavo e ficou definido que vocês podem perguntar, né, fazer comentários ou qualquer questionamento a qualquer momento, né? Só recomendamos que sinalizem, tem o botão aqui
de levantar a mão, que está aqui logo embaixo, e em momento oportuno a gente já repassa para ele. E vocês podem fazer esses comentários também via chat, né? Caso não queiram utilizar o microfone. Então, professor Gustavo, desde já agradecemos, viu, por ter aceito o convite. E desde já passo a palavra para você se apresentar e iniciar a apresentação, viu? Muito obrigado. Obrigado, Elson. E professora Ana Rita e todos que fazem o grupo. E estou feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência de campo. E vamos lá, iniciar a apresentação. Pode projetar. Posso projetar, né? Pode, fica à vontade. Eu já estou enviando os links aí que eu acabei de comentar para o pessoal. Eu coloco na tela inteira, não é isso? Isso, é melhor a tela inteira. Geralmente as demais opções dão algum tipo de problema. Ok. Então vamos lá. Vocês estão me escutando? Para mim está perfeito, podemos estar. Então vamos lá. Só avisando aqui que todas as fotos são de trabalhos meus, tá? Todas as fotos são feitas do meu celular, de trabalhos que eu realizei, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Gustavo Santa Clara Roque da Mata, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2004. E desde a minha graduação, quando eu comecei a estagiar, eu decidi que ia trabalhar com agricultura orgânica, agroecológica, mais recentemente a gente chama de agricultura regenerativa, e é isso que eu tenho feito até hoje. Então, desde então, 2004, que eu trabalho com nutrição de plantas, e de uns 8 anos para cá, com os biológicos também, extratos botânicos. Então, vamos lá. Esse aqui é um terraceamento, uma curva de nível que eu fiz para plantar macaxeira. Gustavo, ainda não apareceu. Isso. Ainda não projetou. Puxa. Clicou nesse botão apresentar agora, ao lado dos 3 pontos. Tem a opção aqui ao lado desses 3 pontinhos, apresentar agora. Eu estou com a apresentação já. Estou no primeiro slide aqui já, na tela cheia. Não está aparecendo aí para vocês, não? Acho que é porque o senhor não colocou para projetar aqui no Meet. Deixa eu voltar aqui, então. Só no PowerPoint, não é isso? Eu estou no PowerPoint. Entendi. Então, tem que vir aqui primeiro. Lá. Agora vai dar certo, então. Isso, tela inteira. E agora? Ainda não. O senhor tá no Meet aqui? Estou. Ao lado desses 3 pontinhos. Tem a opção apresentar agora. Uma seta para cima. Isso. E agora? Deixa eu ver se carrega, que às vezes demora também. Não carregou. Qualquer coisa, o senhor pode enviar o slide para o Elson e ele pode projetar. Está dizendo que não compartilhou. Se for como uma guia, uma janela, Elson, não é melhor? Já que está salvo no computador. E agora? E agora? Também não. Ainda não.
Deixa eu Tá escutando ver se direito? tá acionando. Estou escutando perfeito. Quer que eu passe para vocês a minha apresentação? Pode passar. Aí meu funcionou. Como é que eu faço? Eu passo pelo WhatsApp, é? Isso. Mas eu posso orientar aqui o senhor também. Tá vendo o meu mouse? Tô vendo. Rolando aqui. Aí se eu clicar aqui, Tô ó, vendo. apresentar agora, vai estar uma Certo. primeira opção aqui, tela inteira. É porque não aparece. Aí vai ter um Sua tela quadradinho, inteira. o senhor clica no quadrado. Clica dentro do Compartilhar quadrado agora. e coloca apresentar. Compartilhar. Pronto. E agora? Pronto. Agora apareceu. Agora apareceu. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo esse Sim. terraço aí, essa curva de nível, essa área? Isso. Só mais uma coisa, Paulo. Clicar nessa opção ocultar. Fica melhor de visualizar. Por favor. Isso. Obrigado. Pronto? Acho que não foi, não. Ocultar o lado de interromper com isso. Pronto, E pode agora? continuar. Foi. Obrigado. Posso começar agora? Sim, boa apresentação. Ok. Isso aí é um terraço que eu fiz em Pernambuco, lá em Recife, numa fazenda de 120 hectares, onde eu plantei macaxeira, inhame, cará e batata doce. E recebeu 2.000 milímetros de chuva e nenhum canteiro se destruiu. Então, fizemos um trabalho de levantamento topográfico, plano altimétrico, em seguida fizemos os terraços de acordo com o caimento do terreno e plantamos aí, deu um inhame, um cará, batata doce, tudo orgânico aí, tá? Vamos lá. Então, uma nova abordagem agrícola e biológica de manejo nutricional e fitossanitário está revolucionando a agropecuária no Brasil hoje, tá? Então, a gente faz parte disso. Então, a gente todo dia sai de casa na missão de trazer mais um para o nosso time, Eu que é uma desliguei o microfone, viu? agricultura mais limpa. Como, por exemplo, essa flor de berinjela aí, a gente produziu uma berinjela que o fruto tocava no chão. Vocês podem ver aí. Agora, o sucesso desse trabalho, dessas tecnologias, depende que as pessoas acreditem nela. Como nessa foto vocês podem ver, o dono da fazenda, esse primeiro aqui, de boné branco, do lado direito, o gerente da fazenda, o consultor, no caso foi o Richard, amigo do Queiroz, nosso amigo, e o Queiroz também foi consultor disso, Valdeci, o gerente da equipe e todos os trabalhadores rurais. Eles acreditaram e a gente fez esse projeto acontecer. Projeto orgânico de produção de hortaliças, fruteiras, raízes e tubérculos em Recife. Eu gosto de divulgar e uso esses insumos agrícolas e essa estratégia para trabalhar no dia a dia no campo. Então, hoje, eu trabalho com compostagem orgânica profissional, eu trabalho com pó de rocha, remineralizadores, eu trabalho com implementos agrícolas adaptados, como os drones, eu trabalho com os EM, os micro-organismos eficientes, eu trabalho também com algas marinhas, que são biofertilizantes, e hoje a gente tem até um líquido que a gente tira o sal, o cloreto de sódio, e ele é um plasma marinho chamado Sea Spray. Eu trabalho também com plantas de cobertura, adubação verde, gosto de trabalhar não só com Crotalaria juncia, tal, mas o coquetel. São os coquetéis de espécies de cobertura. E hoje eu estou me dedicando mais aos extratos botânicos, no caso, o que eu mais trabalho é o do Indian, The Indian Tree. E também os óleos essenciais, que está revolucionando hoje. O mais famoso é o óleo de laranja, né, o de limoneno. E também eu trabalho com micro e macrobiológico, com controle de pragas e doenças. Vamos falar um pouquinho de cada um. Essa foto do fundo
Isso é um sistema de irrigação por microaspersão, onde eu levantei os canteiros, o sistema de irrigação e coloquei um bocache em sólido, que a gente produz para fertilizar. Então, esse canteiro aqui ele recebeu 1 kg de bocache e 10 kg de composto orgânico por metro de canteiro. E a produção foi lá em cima. Isso é um latossolo vermelho amarelo distrófico da zona da mata de Pernambuco. Então, um solo com um alto teor de alumínio e ferro, e a gente fez um solo orgânico por cima, e com isso a gente elevou a quantidade de matéria orgânica, a atividade da microbiota do solo e fez com que se produzisse hortaliças orgânicas de alta qualidade. Isso eu faço hoje, mas eu comecei lá atrás, quando eu me formei, em 2004, eu fui contratado, eu e mais 4 agrônomos, pela multinacional francesa, especialista em nutrição, em produtos especiais, que foi a Roulier. Eu agradeço até hoje os anos que eu fui capacitado pelos melhores técnicos de fertilidade e nutrição da França, da Espanha e do Brasil, na época que eu trabalhei na Roulier, hoje chamada de Timac. Eu fui da primeira turma dela. Nesse caso aí, eu estou trabalhando com fosfato natural reativo. Nesse caso, é o fosfato de Marrocos. Eu também estou trabalhando aí com alga marinha, isso em 2004. Eu estou trabalhando aí com glicina, betaína e zeatina, que era um produto comercialmente falado chamado GZ. E aí eu trabalhava na soqueira velha da cana e também em áreas com pouca fertilidade, recuperando áreas. E isso deu certo durante mais de 4 anos. E até hoje é usado essa técnica aí de análise de solo, calagem, gessagem, fosfatagem e nutrição de acordo com a análise de solo. Isso eu comecei também com pequenas fazendas, fornecedores de cana, médias fazendas, trabalhando com fosfato natural reativo, que antigamente os consultores, os doutores lá das cana-de-açúcar achavam que aquilo não era disponível para a planta de imediato, e eu mostrava que com acidez de solo 5, 5,5, naturalmente, 50% desse material já estava prontamente disponível pelo ataque da acidez do solo e também dos micro-organismos. Né? A gente vê hoje isso nítido, eu faço isso hoje em dia com tranquilidade e funciona. Então, lá atrás, 2004, eu já estava trabalhando nessa linha com os nossos bioinsumos, né? Que é um fosfato, é nada mais do que uma rocha, né? Moída, né? Rocha natural, sedimentar. Então, hoje, eu faço compostagem. Essa compostagem, cada leira dessa tem 20 toneladas. Ela foi dimensionada com uma base mais larga, um topo, uma pirâmide, né? Mais estreita, com cobertura de capim. Isso é um capim moído com esterco de equino, de cavalo, e com os micro-organismos que eu capturei nessa mata aí, na mata do dendê, na mata do bambu e na mata da mata em si. Então, com a equipe a gente faz isso, ou compostagens em larga escala, né? Com tratores e com compostadores. No caso, a gente tem que usar um acelerador de compostagem. No caso, a gente tem várias marcas, esse espetacular aí da Coren, que a gente usa, e é fantástico. Pessoas esperam 90 dias para ter um composto pronto. 40 dias, esse composto está cheiroso, 0 moscas e com alta qualidade biológica. Gustavo, Oi. já tem uma intervenção. Pode falar. Gustavo, oi, é só para a gente começar a refletir juntos, porque Gustavo mostrou, desde o primeiro slide até aqui, uma lista de tecnologias que também são usadas na agricultura dita convencional, inclusive como insumos que hoje são considerados, como diz assim, micro-organismo, alguns produtos biológicos, extratos de algas são caminhos sem volta na agricultura convencional também. Isso. Então, a gente se tecnologia, produtos muito interessantes, que tem selos, inclusive, de certificação para biológicos, para uma agricultura mais próxima da natureza,
mas são usados na nossa agricultura convencional, e aí a gente se depara ainda com uma certa dificuldade em entender onde está a fronteira de um, e onde começa um e onde termina o outro. Então, você falou em um exemplo bem interessante de uma consome fortemente a tecnologia biológica e biodinâmica, mas ela ainda é uma empresa de agricultura convencional. Onde está essa fronteira? Onde vamos parar? Nós aqui que praticamos uma agricultura altamente tecnificada, porém muito dependente dos insumos biológicos, dos bioextratos, e cada vez mais, né? Isso só cresce, inclusive com investimentos on-farm, que eu tenho aí uma série de interrogações em relação a ele. Onde vamos parar? Onde é que está essa fronteira? Eu puxo essa discussão aqui, porque aqui tem agricultores convencionais, na sua maioria, e todos eles trabalhando com insumos orgânicos. Eu acredito, professora, que a gente está num processo de transição. Uns já estão andando mais na frente, feito a senhora bem falou aí, on-farm, produzindo dentro da fazenda. Outros compram a caixazinha lá com o micro-organismo pronto, e outros não usam ainda. Esses que estão lá atrás, que não usam ainda, pode ter certeza, eles vão usar um dia. Então, é um processo complexo, precisa de ajuda de profissionais. Então, tenha sempre um engenheiro agrônomo do seu lado para lhe orientar. E eu sempre falo para as pessoas, você tem um engenheiro agrônomo para lhe orientar? Então, adquira um. Contrate um. Então, forme um. Porque a gente precisa dar valor à nossa profissão. Essa sua colocação é bem interessante aqui. Aqui tem estudantes de agronomia, tem engenheiros agrônomos, tem profissionais aqui, produtores e consultores aqui também. Então, veja só, ainda está na cabeça de muita gente, pelo menos é o que eu percebo nessas minhas andanças aí, no contato com muitas pessoas, que técnica agropecuária, bem lembrado, Everton, muito bem lembrado. Que usar insumo orgânico é como se fosse um retrocesso, é como praticar uma agricultura menos tecnificada. Então, eu vejo que a principal resistência passa um pouquinho por isso. E, pasme você, a gente já se depara com situações em que o próprio insumo orgânico é mal utilizado, mal trabalhado. Eu vejo essa pilha de compostagem aí e ouvi recentemente pessoas dizendo, mas ainda está quente, eu vou usar. Outra situação, não, eu prefiro continuar investindo no esterco e enchendo a roça de tiririca, como eu vi situações gritantes. Esterco é um insumo caro, levando inclusive muito resíduo de sais e outras coisas que não são muito desejáveis para o solo. Exato. E a pessoa culturalmente usa uma série de tecnologias, mas culturalmente quer continuar usando esterco, como se não houvesse outras alternativas, como por exemplo a matéria orgânica líquida. Há uma série de, mas não quer usar esterco. Outra situação ainda gritante que me inquieta muito é usar o próprio esterco, claro, mas usar sem curtir. Está errado. Sem curtir. Então, não é dizer assim que não foi uma pessoa que estava lá na roça de sequeiro plantando melancia na chuva, não. Não. Áreas em que você observa um certo nível de adoção de tecnologia, mas que a pessoa é resistente a esse ponto e que no imediatismo, ou mesmo juntando o imediatismo e a resistência, ainda usa mal o insumo como esterco. Semana passada, lá em Salgado de São Félix, na Paraíba, eu dei uma orientação para um produtor de pitaia. Ele tem uma vacaria e estava botando esterco líquido nas pitaias, e algumas estavam morrendo de baixo para cima. Aí a gente olhou, fusariose e outros fungos lá de solo, e aí eu expliquei para ele que o que ele estava fazendo de errado, e aí a gente parou de botar esterco fresco e começou a fazer uma compostagem lá com folha de nim, com o resto de um capim que ele tinha lá. Com 35 dias, a gente usou o acelerador de compostagem que a gente adquiriu e mexeu, fez um composto altamente
benéfico para o solo dele, aplicou, as pitaias agradeceram em forma de frutificação, né? E foi uma produção acima do que ele estava esperado. Ele me ligou, Gustavo, venha ver o que aconteceu. Eu disse, mas doutor, eu não tinha falado para o senhor, acredite, pare de usar esterco líquido, comece a usar composto orgânico estabilizado. Aí ele, meu Deus do céu, porque eu não fiz isso antes? Mas é isso. Continuo aqui. Professora, vamos falar ainda? Se me permitem. Pode falar, professor. Sim, eu fiquei muito impressionado pelo fato de, por exemplo, nas fotografias que estão nos slides, mostram, devia ser a criação da compostagem, daqueles produtos de compostagem. Ocorre que aqui no Codó, na região de transição entre Cocais e Cerrado, os agricultores, pequenos agricultores, principalmente a agricultura familiar, eles têm essa tendência a querer utilizar esse tipo de material para produzir. Mas há um grande problema para a gente. Primeiro porque se fazem necessários aqueles micro-organismos que o senhor citou, e para isso necessita ter um conhecimento um pouco mais aprofundado para poder fazer esse uso. Por exemplo, a gente poderia recomendar entrar em contato com vocês, mas havia necessidade de saber como é que se prepara isso e demais. Por que estou falando isso? Porque simplesmente... Eu vou explicar, professor, agora na próxima slide, como capturar na mata. Cada fazenda tem seu terroir. Eu vou explicar como você adquirir o terroir da sua fazenda. Perfeito. Lá da Então. Mata do Cocais, tá? Isso. Vai ser agora. Se preparem. Desliguem seus celulares, presta atenção, que vai ser agora. Obrigado. Tá. Muito Gustavo, obrigado. Se puder detalhar também em relação aos aceleradores de compostagem. Pronto, eu vou entrar nos aceleradores nativos de cada fazenda. Preste atenção. Pó de rocha, remineralizador. Todo município ou toda cidade, enfim, tem uma britadeira, tem um pessoal que vende pedra. Pode pegar aquele pó de pedra, não o que cai perto da brita, mas o que o vento leva mais para perto, mais para longe um pouco, e ele forma uma montanha. Ali tem um pó de pedra interessante. Pode analisar no laboratório da Embrapa, lá em Brasília, que o geólogo lá, Dr. Herder, sempre dá uma olhada lá. E eu vou mostrar para vocês 2 pós de pedra fantásticos. Hoje a gente fica dependendo de sacaria NPK, as fazendas ficam brigando aí para a tonelada do potássio. Antigamente era R$ 1.500, hoje está R$ 5.500. R$ 5.500. E a tonelada do pó de rocha, hoje, é R$ 300. Tem lugar que é mais barato. Então, vou mostrar um que eu achei lá no Espírito Santo, que tem 3,8 de potássio. Vocês estão vendo aqui? Isso é de um pessoal. Sim. O pessoal vende brita há mais de décadas. Eu cheguei para ele e fez, meu amigo, analise essa sua brita como um resíduo da mineração lá no laboratório da Embrapa em Brasília. Mandaram para lá. Em seguida, o pessoal me ligou. Gustavo, você é o rei do gabro? Eu disse, doutor, o que é o gabro? Ele fez uma rocha meta básica, excelente fertilizante. E aí... João Carlos, se tiver como desligar o microfone. Professor, desliga o volume aí, professor. Resolvido. Pronto. Aí, ó, pessoal, olha o nível de potássio dessa rocha, desse pó de rocha, 3,8. Quer dizer, 3,8. Se eu colocar aqui 3 toneladas, 4 toneladas, eu posso estar substituindo 100% uma adubação de uma cana-de-açúcar dessa de Pernambuco, que pega aí 100 quilos de potássio por hectare. Bingo! Acabei o problema da guerra lá na Rússia, na Ucrânia, lá do potássio. Está aqui o potássio, embaixo do nosso nariz. Então, façam análise desses pó de rochas que você tem no entorno aí dos seus 100 quilômetros, 200 quilômetros da sua residência, da sua fazenda, que vai ter lá traços de micronutrientes, vai ter lá bastante silício. Silício é importantíssimo no nosso solo.
E se você se lembrar que cada vez que chove na sua residência, no seu terreno, na sua fazenda, a chuva, ela naturalmente, ela carrega os minerais do solo, ela desmineraliza seu solo. Então, o que é que você tem que fazer como Homo sapiens? Remineralizar seu solo. Remineralizar seu solo. Vamos remineralizar os solos do Nordeste. Então, esse exemplo aqui, olha essa aqui, Junco do Seridó. Eu estou ajudando no registro dela. Nível de potássio, pessoal, 3,2. Quer dizer, cada tonelada dele eu tenho 32 quilos de potássio. Uau! Para as frutas do Vale do São Francisco ficarem doces, para abertura e fechamento de estômago. Olha aí, fisiologia vegetal pura. Nutrição vegetal está de mão dada com a fisiologia vegetal. A planta responde. Então, o silício, eu deixo minha folha mais dura. Como é que vai entrar um hífado, um fungo? Não entra. Como é que vai entrar uma lagarta com aparelho bucal mastigador? Na primeira passada na folha, ela fica banguela. Então, nós, como Homo sapiens, temos que entender, interpretar e agir. Temos que agir. Um pó de rocha desse, eu fui lá buscar esse pó de rocha. Foi o meu amigo Valdeci Queiroz que me apresentou esse pó de rocha. A gente já começou a trabalhar com esse pó de rocha. É um fantástico esse pó de rocha. Ele tem, eu sou meio das bases, ele dá mais de 15%. O Ministério da Agricultura diz que a partir de 9% acima pode ser classificado como um fertilizante chamado remineralizador de solos. Então, aqui a gente deu mais de 15%. Então, isso é um exemplo, pessoal, que existem os insumos biológicos para a gente usar, o bioinsumos, o pó de rocha, o remineralizador é um exemplo. Outro exemplo é a gente capacitar os técnicos, os amigos, de como fazer uma curva de nível, como conservar um solo, porque a camada 0 a 20 do solo, quando bate uma chuva e ela está desprotegida, você perde toneladas de matéria orgânica. Vamos parar de perder toneladas de matéria orgânica da camada 0 a 20, toda chuva que acomete no seu município, na sua fazenda. Então, esse colega aqui, o Neto, ele virou um especialista em fazer curvas de nível. Você precisa só ter um implemento desse, uma enxada rotativa com encanterador. Não passou grade, não passou nada aqui. Só passou a enxada rotativa com encanterador. Está pronto. Puxou as linhas de gotejo, está pronto para plantar. Então, são os implementos agrícolas dimensionados. Outra coisa, macrobiológicos, crisopídeos. Tem um crisopídeo nativo. Vamos ver qual é esse que tem lá. Vamos multiplicar ele. Crisopídeo é um bicho polífago. Ele come vários insetos que são praga na nossa lavoura. Então, antes de a praga tomar conta da sua lavoura, povoe sua lavoura com crisopídeos. Ele faz uma verdadeira limpeza, é um bicho lixeiro. Ele faz uma verdadeira limpeza. Então, você pode aplicar via drones, mas pode aplicar manualmente mesmo, com um sachêzinho e distribuindo ele, botando aí 20 mil dele por hectare. O valor dele os entomologistas conseguem multiplicar isso para vocês. Então, a gente fez isso em Mossoró com muito sucesso. Pronto, o professor da Mata do Cocais lá agora vai escutar que a gente pode pegar o arroz, cozinhar ele na água, sem ser água de Compesa, sem ser água de poço ou água de chuva, não pode ter cloro, e você bota na barcaça, pega essas barcaças, você escolhe a área de mata mais preservada da sua fazenda e coloca ele no nível do solo. Isso é bambu? Eu fiz umas barcaçazinhas, professora, de bambu, enumerei cada uma e coloquei na mata atlântica para capturar micro-organismos eficientes para eu multiplicar os micro-organismos. Pode ser telha? Substituído por telha? Pode ser telha, pode ser cano de PVC cortado, mas eu fiz bambu porque foi de graça, né? Eu fui na mata, cortei os bambus, parti no meio e comecei a cultivar o arroz. E você vê esse arroz aqui cheio de tricoderma. Vocês estão vendo?
Sim, verdinho, verdinho. Verdinho, Sim. verdinho. Então eu consegui pegar várias cepas. E aqui, ó, a minha barcaça com o tricoderma e mais outros fungos. Aí eu elimino os fungos pretos, escuros, que não são bons, e deixo os marrons, os amarelos, os verdes, os brancos. E aí eu pego esse material na mata, deixo lá e jogo o paú, o paú, a folhinha da mata, em cima dessas barcaças. Com uma semana eu vou lá, colho, trago para a bancada do laboratório, da casa, da cozinha, enfim. E aí eu coloco depois com água e melaço, e nesse caso, a família da fazenda era Souza Leão, então eu botei EM Souza Leão da Mata, 50 litros o dia. EM Souza Leão do Bambu, também o dia que eu fiz, 50 litros. E EM Souza Leão do Dendê. Então eu criei 3 frentes de cepas de micro-organismos eficientes para trabalhar um no composto, outro eu boto direto nos canteiros, outro eu boto na fertirrigação. Então, a gente começou a fazer isso e foi um espetáculo de produção nessa área. Tinha um histórico de ter um pouco de nematóide na área do iame, e aí a gente usou esse e também usou uns comprado no comércio, cepas puras de Bacillus subtilis, metilotróficos e tal, e o resultado foi bem semelhante. Dava uma tese de doutorado lá, viu? Então, hoje você pode capturar na própria fazenda, multiplicar na própria fazenda e usar com um critério, com uma metodologia, com qualidade, com higiene, você consegue produzir muito bioinsumo na sua fazenda. Outra coisa, as algas marinhas. Eu comecei a trabalhar com alga em 2004, quando eu aplicava uma cana-de-açúcar já morrendo, e aí eu levantava o canavial e o cara passava 2, 3, 4 anos sem renovar. Tipo assim, se ele fosse renovar esse ano agora, 2023, ele só ia renovar 2026, porque eu recuperava usando algas marinhas. E naquela época eu trabalhava com litotame e ascofilos, sendo que hoje eu vou falar da Capaficus alvarez. Gustavo, Oi? em relação ao slide anterior, João Lira pergunta como eliminar esses micro-organismos indesejáveis. Eu Já é faço para com a o professor colherzinha, Fernando e com a Natália. colher, eu vou tirando e deixo só os que me interessam, os branquinhos, os verdes, e vou limpando na bancada, uma bancada de azulejo branco, dá para ver bem eles, e tirar, e depois os fungos eles colonizam esse arroz todo, e quando eu boto na bombona de 50 litros, você nem identifica mais o arroz, aí só é multiplicar com água e melaço, e aí tem a ligação da fechado anaeróbico aqui para produzir ele, e em seguida, com 20 dias, ele está pronto, depende da temperatura e do local, ele está pronto, da umidade para ser usado. Eu vou mostrar um pouco mais na frente. Certo. Natália. Vou dar para o professor Fernando. Boa noite, gente. Boa noite, professor. O senhor falou da questão do uso do insumo. Eu fiquei numa dúvida numa coisa. O senhor falou da troca, da utilização do NIM. Só que o NIM, ele é uma planta considerada, vamos dizer assim, um defensivo, né? Um biodefensivo agrícola. Foi até substituído muitas vezes por esses defensivos convencionais. Só que tem um problema. O NIM, ele é multiespectro, ele não é seletivo. Ele poderia até ser um contraponto do crisopídeo, né? Eu estagiei com crisopídeo, e o crisopídeo é um inseto muito, muito frágil, ele é muito sensível. E quando a gente faz a troca e um insumo desse que você usou naquele slide, que estava aquela compostagem, por um crisopídeo, pelo NIM, o NIM tendo essa questão dos aleloquímicos, não seria prejudicial, tanto para a macrobiota do solo, ou micro também, quanto para a planta? Negativo. O teste que a gente fez de NIM, óleo de NIM com Bovéria baciana e o óleo de NIM com Metarrhiza nisopli, não teve alteração nenhuma da população dos micro-organismos. Eu tenho aqui a publicação científica, eu posso compartilhar com vocês.
Eu vou falar dele mais na frente. Aí, o manejo, a gente, quando vai usar o DIN, eu vou falar mais na frente um pouco. Eu vou elucidar mais algumas informações que podem ajudar aí no seu discernimento aí, da dúvida. Natália agradeceu. Professor Fernando. Aí eu já repasso para o senhor, viu, Gustavo? Ah, ok. Eu posso Pode falar, continuar? professor Fernando. Só um instante. Boa noite. Boa noite. Gustavo, eu trabalho com algas há 32 anos, né? Já faz algum janeiro, tá? Na realidade, eu comecei a trabalhar com algas por uma coincidência, tá? Mas você colocou aí que você trabalha com Ascophyllum, com uma alga que seria mais ou menos uma alga que seria o esqueleto da alga, né? Que é o Lithotamen, né, aquele resíduo de mar. E você trabalha com Capa ficus e laminária. Você trabalha só com essas 4 ou trabalha com, por exemplo, Eclonia cava, Dorulina portatorum, Dorulina australiana? Você trabalha só com essas 4 algas? Exato, e agora eu vou focar só na Capa ficus, professor, porque a gente, depois de 7 anos esperando um documento na gaveta lá do SPU, ele liberou um pedaço do mar de Paraty, no Rio de Janeiro, e eu e meu primo, irmão, que está na foto aqui, cabeça branca, Maurício Roque da Mata, engenheiro de pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele está produzindo a Capa ficus alvarez lá no Rio de Janeiro, e a gente já fez umas análises e está batendo melhor do que a Ascophyllus, que é uma alga importada lá do Atlântico Frio. Sim. As algas eu posso discutir contigo todas as algas, porque eu já testei, eu acho que até umas que nem tinham, que nem tinham função. Eu tenho feito também blends de algas, porque a cada alga tem uma performance melhor. Por exemplo, a Ascophyllum, que é na região do Mar Norte, né, que é um solo, que é uma alga produzida em água fria com alto teor de sal, ela é bem eficiente como osmorregulador. E quando a Capa ficus, ela é muito boa como termorregulador, né, para temperatura, né. E eu uso também a Durvalinea potatorum, que seria bom, interessante você mexer com ela, que é uma alga que ela tem boa eficiência para segurar a planta o efeito de luz, muita luminosidade, entendeu? Luminosidade. Inclusive, agora, eu tenho um cliente no Peru, que eu atendo lá, a professora Ana conhece, que eles plantam 2.700 hectares de uva, eu atendo lá, 350 hectares de mirtilo e 120 hectares de limão. E eu estou levando para lá a Capa ficus aí do Espírito Santo, o pessoal aí, 60 mil litros foi levado semana para lá para usar nessas áreas aí de uva. Professor, por favor, me passe seu contato, professor, que eu estou... Já tem um fornecedor, professor. Por favor, professor, vamos orientar, levar esse extrato da Capa ficus lá do Rio de Janeiro. Eu entrego lá essa empresa de Espírito Santo que eu estou levando para lá, né? Que não era um fornecedor, tu conhece a Algebras lá, na Algabras? Então, eles que levaram para lá e importamos lá para o Peru. Chegou lá semana passada 60 mil litros de extrato para usar para uva, né? E, além disso, eu uso glicina, betaína e prolina. Mas continua aí que depois conversamos. Tá, então eu comecei em 2004, lá atrás, trabalhando com glicina, betaína, zeatina das Ascophyllus, e mais recentemente eu trabalhei com Algen, que é o Lithotamen, que antigamente, 2004, era o segredo da empresa lá da Roulier da Timac, que ele pegava a ureia, fazia uma capa com o Lithotamen, então ele dizia que era o segredo dele, o nitrogênio de liberação gradual para a planta era muito bom, porque ia entregando um pouco de nitrogênio e não dava aquele choque pesado que a ureia tem 46% de N, e causa um verdadeiro desequilíbrio, né, na planta. Então essa sacada os franceses tiveram lá atrás, eu fui entender há pouco tempo, né, porque o Lithotamen é um espetáculo, é um material para nós que estamos no semiárido. Eu já vi trabalhos com melão, com várias frutas, o colapso interno da uva no vale, que acontece em outros lugares também, porque é um
um distúrbio ali do nitrogênio com cálcio, né? E o litotâmio, eu já vi casos agronômicos muito bem resolvidos com o apoio dessa nutrição equilibrada. Então, eu gosto muito de trabalhar com as algas marinhas, gosto muito do bioinsumo, extratos de água. O pó, né, que é o litotâmio, mas o líquido também. Exemplo aqui de uma composição dessa do litotâmio, né? Eu botei essa foto porque no fundo tem uma fazenda de capa-fixo. A foto disso fundo, os filamentos de um cultivo de alga marinha capa-fixo. Mas se você ver aqui a quantidade de proteína, triptofano, ácido glutâmico, tem umas empresas aí do Vale do São Francisco, não, o meu produto tem ácido glutâmico, o meu tem triptofano, o outro tem alanina. Meu amigo, aqui tem a tabela periódica quase toda aqui, ó. E aí, baixo custo. Então, a gente tem que... Uma palavra de ordem hoje é baixar custo dentro das fazendas. Professor Fernando. Gustavo, eu também sou usuário do Algem, inclusive o pessoal aí, eu uso muito Algem, até o pessoal da Algem me conhece. Eu fiz teste na minha área experimental de Algem em soja, algodão e milho, né? Com resultados impressionantes. Inclusive, eu tive dados aí, uso de Algem, né? Inclusive, eu usei esse tempo um pouco dele líquido, né? Vou aplicar na forma líquido, né? O Max. E eu fiz o blend também dele com Ascofilum, tá? Com Capa-Fixus e ele também com um blend. Uau, professor, por favor, me dê seu contato depois aí. Eu fui o RTV da Algem, professor. Eu fui RTV lá em Mossoró durante algum tempo aí, até eu voltar agora para o NIM indiano. Vamos lá. Então, é fantástico esse produto. Inclusive, ele é usado para consumo humano, viu? Tem cápsulas dele vendidas nos Estados Unidos, um valor até significativo. Então, quem puder comer uma colherzinha de chá dele por dia, ou equilíbrio total aí do nosso organismo, remineralização e as proteínas e os aminoácidos aí, fantástico. Então, a Capa-Fixus alvarez, nossa alga marinha tupiniquim brasileira, que a gente está cultivando na nossa costa. Então, eu prego assim, eu sonho que um dia tenha na projeção de Petrolina ali uma fazenda de Capa-Fixus, na projeção de São Paulo tem a outra, do Rio Grande do Norte tem a outra para atender, do Maranhão, enfim, na costa do Atlântico, na borda do Atlântico, tem várias fazendas de Capa-Fixus e esse nutriente chegue nas fazendas com baixo custo. E paremos de importar nutriente aí do Canadá, da Irlanda, da França e etc. Porque o Brasil importa muito fertilizante, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Não é novidade, tem um documento aí da Exalc, da USP, falando dos bioreguladores, dos bioestimulantes agrícolas, e tem lá um capítulo falando da Capa-Fixus, das Ascophyllus, mostrando um tomate com e outro sem. A diferença é gritante, né? Gritante. Então, aqui uma análise, pessoal. Olha só a quantidade de ácido fúvico, a quantidade de ácido úmico. Então, a quantidade de hormônios de crescimento, né? Giberelina, betaína, citoquinina, auxinas, nitrogênio, tem um pouquinho, fósforo tem uma quantidade considerável, né? Sulfatos aqui, potássio também, quantidade boa. Então, os mix silício, quantidade boa. Matéria orgânica, quer dizer, aqui também, mostrando também o aminograma dela aqui. Pelo amor de Deus, vamos usar nossos bioinsumos, vamos usar algas marinhas. Exemplo, esse exemplo aqui foi clássico para mim. Eu, trabalhando na Oceana, fui chamado numa fazenda de exporta-melão, e aí vamos fazer uma área lá de 3,9 hectares. E aí eu usei a nutrição de um lado com o litotâmio, ao lado, mais outra área, o agrônomo lá fez o manejo tradicional da fazenda. E aí, depois de uma semana, ele me liga: Gustavo, vem cá ver o que aconteceu. Na sua área, teve 0 tombamento, 0 replantio.
as plantas ficaram um pouquinho mais baixas, mas elas ficaram fortes, esturricadas. O pecíolo ali, o colmo, né? Ficou grosso, a boca, raízes adventícias, radicelas cresceram, desenvolveram muito. Agora, nessa outra área, eu acho que teve um desequilíbrio, botaram um pouquinho a mais de nitrogênio, querendo que a muda crescesse. O que foi que aconteceu? Estiolamento e tombamento, por causa que quando ela estiola, ela não consegue ter muita rigidez e ela tomba. E aí teve que ter um replantio quase que da área toda. E aí o agrônomo falou, e aí, Gustavo, vamos rasgar os livros? Eu disse, não, professor, vamos virar a chave e vamos embarcar nesse manejo mais equilibrado aqui, porque você pensa assim, uma mudinha nova está precisando de nitrogênio, eu vou arrochar nitrogênio aqui. Não, está errado. Você tem que fazer o equilíbrio, você tem que fortalecer ela, a boca, o sistema radicular, não só raízes fixadoras, né, a pivotante, mas as adventícias, né, os pelos absorventes. E aí foi o que fez e deu certo. E o manejo foi implementado, né? Então, estamos aí. Plantas de cobertura, aí é muito bom. Meu Deus do céu, pouca gente faz no semiárido. Um dia desse eu fui numa fazenda, essa semana, quando eu estava com o pessoal do IBD e com o Queiroz, a gente visitou uma fazenda lá de uva orgânica, espetáculo, a Isanete Bianchetti, fazenda orgânica, aconselho todo mundo visitar. Aí depois eu fui em outra, onde tinha um experimento com o herbicida embaixo da uva, deixando ela toda limpa. O cara tá vendo aqui no limpo, aí essa parte de baixo não é fonte de inóculo para algum inseto que vai atacar Eu disse, meu Deus do céu, esse solo descoberto aí, será que está certo isso? Então, eu vou falar um pouco de plantas de cobertura, adubação verde. Hoje é usado muito Crotalária júncia, ela é bonita e tal, mas eu recomendo usar o coquetel. Eu uso e recomendo usar o coquetel. Exemplo, esse exemplo aqui, ó, é um projeto solo vivo. Eu coloco Crotalária júncia, a Crotalária que eu mostrei na foto aí, mas coloco também um sorgo forrageiro, um cambre, um grambe e um nabo forrageiro. Então, eu faço um semeio aqui, ó, eu lanço 20 quilos de semente desse coquetel por hectare, ou na semeadeira 18 quilos, e com 45 a 55 dias eu incorporo com um trator, um rolo faca, ou na mão, na roçadeira, enfim, faço essa cobertura. Em 50 dias, as quantidades de NPK, mais cálcio, magnésio e enxofre, que são os macronutrientes essenciais, que a lavoura vai precisar, 0 adubo químico por hectare, adubação verde. Então, eu estou entregando por hectare, com esse trabalho, com essas plantas. Se vocês podem ver aqui nesses números, pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, K2O, 304 quilos por hectare. Que é isso? O pessoal brigando lá na Rússia, atrás de potássio, no Canadá. O potássio está aqui, pessoal. Fósforo, 40 e não estou conseguindo ver dele. 49, deixa eu botar o óculos aqui. 49 quilos, né? De potássio. Isso. Nitrogênio, 154 quilos de nitrogênio por hectare. Ainda tem um enxofre aqui, ó. O magnésio, o cálcio. Isso é a parte de ciclagem de nutriente. Agora, vamos ver a parte que é mecânica, que esse blend de adubação verde nos proporciona. Supressão de plantas daninhas. Chau, plantas daninhas. Suprimir plantas daninhas. Micorrização, alta micorrização, que é aquela sinergia entre os micro-organismos do solo e as raízes. Palhada, essa palhada aqui, pessoal, fazendo uma analogia assim, é mesmo que um colchão ortopédico do melhor que tem, ainda ganha o edredom por cima. A palhada. Ainda tem descompactação. Melhor do que aqueles descompactadores de solo com a haste de 40 centímetros, você usa adubação verde. Já economiza no implemento. Aí depois, sanidade do solo aí. Sanidade do solo. É tirar os micro-organismos indesejáveis do solo. Outra, supressão de nematóides. Poxa,
os solos da gente, naturalmente, têm nematóides, sendo que eu tenho que ter um equilíbrio. O que causa equilíbrio de nematóide nos solos? É matéria orgânica. A matéria orgânica é que faz com que os nematóides do bem consumam os nematóides indesejáveis. E ciclagem propriamente dita. Então, com esse blend, eu venho usando esse blend, foi um exemplo clássico agora lá em Touros, Rio Grande do Norte, uma área de pivô central de 100 hectares, o senhor dividiu o pivô em 4, 25 hectares ele fez esse trabalho conosco, com esse blend, e na outra ele deixou. Ele não estava conseguindo produzir batata doce pela infestação de nematóide. Depois que ele fez esse blend, com 50 dias ele incorporou, em seguida ele tinha aquela enxada rotativa encanteirou, plantou a batata doce, colheu mais batata doce do que ele tinha antes feito com adubação. Ele disse, não use nada. E ele fez e colheu mais batata doce do que o manejo anterior. Ele doidou, nunca mais ele deixa de usar. Então, as ferramentas estão aí, disponíveis para vocês, meus amigos. Usem, tenham coragem. Outro produto que eu divulgo desde a... A professora quer fazer um comentário. Gustavo, você tocou em 2 pontos que inquietam muito a nossa agricultura. Um deles é a matéria orgânica e a relação com fitonematóides. Nossos solos são realmente muito pobres em matéria orgânica aqui no Vale, e o uso da matéria orgânica eu acho que ainda não está sendo, não sei, é muito difícil, ainda é um insumo muito caro. O fato é que os nematóides hoje são problemas para plantas que são suscetíveis a eles, assim também como aquelas que não expressam um dano direto, mas danos indiretos. A gente tem tido grandes problemas causados a partir de lesões de fitonematóides em porta-enxerto de videira, e aí muitas doenças oportunistas acabam entrando. Então, assim, a gente tem alguns casos de declínio de plantas que são decorrentes de danos indiretos de nematóides. E a nossa matéria orgânica, sendo ela um insumo pequeno, pouco, né, em quantidade, mas também muito caro, ainda assim ela é muito usada nas nossas áreas, mas é realmente uma equação que ainda não temos uma solução muito clara, não. A outra coisa é que os insumos, os bionematicidas, são muito caros, e a gente... É muito difícil para o produtor que sofre com problema de nematóides controlar, ou melhor, conviver com o nematóide usando frequentemente esses bioinsumos industrializados e que realmente encarecem muito. Tem deles que custam R$ 1.400 um litro, um pacote de 1 quilo. Estava isso ano passado. A outra coisa que você trouxe aí no slide anterior, se você puder voltar, eu agradeço muito, a relação com o controle de plantas espontâneas. Plantas espontâneas acabam indicando uma série de problemas decorrentes do manejo inapropriado do solo. Mas o uso dos coquetéis de plantas que vão beneficiar o solo em termos de conservação, de aspectos químicos e biológicos, ainda também não são muito claros na nossa cabeça. E uma coisa, assim, como fisiologista, tem uma outra preocupação que eu trago em relação a isso, acho que os estudos vão ajudar muito, os avanços que a gente tem tido, que são os efeitos alelopáticos ainda muito pouco conhecidos em relação ao uso de plantas companheiras, blends de plantas e coquetéis. Que tipo de repercussão isso vai trazer para todas as culturas? Primeiro, porque fica no solo. Segundo, tem os efeitos diretos em relação à germinação, a crescimento, a desenvolvimento radicular, a interação com micro-organismos. Então, ainda tem muita coisa que não está muito clara. Como isso vai repercutir no desempenho das plantas, no futuro do que fica no solo. Professora, eu aconselho a gente montar no IF aí áreas com experimento. Eu posso conseguir aí, de cara, uns 4 blends. Tem um que a gente chamou de RN45, Rio Grande do Norte 45, que 45 dias ele já está numa velocidade de crescimento, a gente incorpora ele e usa na entrelinha lá das culturas. Então, tem esse aqui, que... Como é o nome desse, meu Deus? Esse é o RN Speed.
RN Speed, é o blend. Foi desenvolvido pela gente. Aí a gente manda o que a gente quer, você customiza o seu blend com a fábrica e ela manda, porque pegar só uma espécie de crotalária, tipo Júncia, o croleuca, não é legal, porque ela explora uma profundidade do solo, só uma, e você tem que ter o mix. O mix que é o grande sacada. Por causa dos resultados diferentes de cada uma, e você incorpora isso, e você vai ter essa ciclagem, com essa sinergia do micro-organismo. Eu vejo isso como uma possibilidade real de a gente montar aí 2, 3 experimentos aí, a partir de próxima semana. O Blend está lá no Rio Grande do Norte, na revenda lá que a gente trabalha só com bioinsumos, e feito tem também em Petrolina, tem a Agrobom também, que trabalha só com bioinsumos, e a gente tem mais é que fazer parcerias com a academia, com os pesquisadores, para a gente estar externalizando esses conceitos, para a gente estar atingindo as áreas, os alunos, os doutores, os mestrandos, os proprietários, os consultores, que aí tem muito consultor que tem dificuldade. Então, no pedestal lá de consultoria e tal, mas precisam botar o pé na Havaiana e trabalhar bioinsumos melhor, para diminuir custo, tá? Isso aí é um pouco um relato da realidade que eu vejo, tá? Então, para vocês que querem, estamos aí à disposição para multiplicar esse trabalho, para a gente conseguir mais capilaridade e chegar realmente em quem precisa para melhorar esse manejo. Porque está na hora de virar chave e usar os coquetéis, os blends de micro-organismos, os blends de adubação verde, porque esses sim deixam bastante matéria orgânica no solo. E a matéria orgânica é quem vai dar aquele conforto térmico e aquela ativada na biota do solo, que são os verdadeiros cicladores de nutrientes para as plantas. Daniel quer comentar? Sim, primeiramente, boa noite. Cheguei um pouco atrasado, estava no trânsito aí, mas ainda deu para pegar um pouquinho da apresentação. Acho que não perdi muita coisa não, né? Você conheceu aí, né? Conhece, já. Conhecemos lá no N4. Sim, a minha pergunta é justamente sobre o Fitonin, né? Que eu fui dar uma olhada aqui no material que você me enviou, Gustavo. E aí eu procurando aqui, eu descobri, né, que ele é aprovado, né, pela Ecocert, né, que é nesse caso a Ecocert é uma certificadora, né, orgânica. Assim como o IBD é o Ecocert. Aí a minha dúvida é justamente sobre isso, porque assim como o IBD, a Ecocert deve disponibilizar, né, deve oferecer tipos de certificação orgânica, né, porque como o IBD ele tem vários, né. O primeiro deles é a certificação NOP, nesse caso é dos Estados Unidos, e a europeia. Então, tem produtores orgânicos, né, que dependem desse tipo de certificação para eles conseguirem utilizar o produto e comercializar as frutas deles, né? Que nesse caso é o meu caso, né? Eu tenho uma produção acerola orgânica para exportação. E aí depende desse selo, dessa certificação, né? Que aí, se não tiver, aí já entra em outra categoria nesse caso, né? Que aí eles vão ver qual é o princípio ativo Nesse caso qual é o nome da substância, que eu não estou recordado agora no momento, é a azidraticina. Tem azidraticina, tem nibina, tem salamina, então são os triterpenoides, né? Que estão presentes, né? Aí minha dúvida é justamente sobre isso. Possui esses dois tipos de certificação, a europeia, que é a normativa europeia, e a dos Estados Unidos? Sim, possui sim. A gente está usando o óleo de NIM vamos lá, há uns 5, 6 anos. Os Estados Unidos já usa há mais de 20 anos. Lá tem vários produtos registrados, tanto como fungicida, importados da Índia, como inseticida. Então, eles são bem rigorosos em relação a isso.
E, graças a Deus, eles já usam antes que a gente, né? Show de bola, show de bola. Esse É bom bioinsumos, saber tá? disso. É. É bom saber disso. A gente vem usando há 5, 6, 10 anos no máximo, como nas grandes fazendas e tal, mas os Estados Unidos, eles já usam há mais de 20 anos. E a Alemanha, mais de 25 anos. França também. Como? Pode repetir aí, por favor? Não ouvi, não. Eles já usam o óleo de nim como inseticida e como fungicida há mais de 25 anos. Na Alemanha? Isso, pô, a Alemanha. Então tá ótimo. A Alemanha é um dos pioneiros no uso da importação. Quando a gente foi lá na Índia, os países que mais importam óleo de nim da Índia é a Europa como um todo, mais os Estados Unidos e o Canadá. Como sempre, a Europa, né, tá anos-luz, né, do Brasil. Mas vamos lá, a agricultura tropical, quem comanda é nós agora. Verdade. Os bioinsumos estão aí para a gente... Isso. Isso aqui é mosca branca, pessoal. A mosca branca está tomando conta das áreas. Eu acabei de vir de uma área agora de soja convencional, e apesar do dono da fazenda aqui no sul do Piauí ser um grande produtor lá do Paraná, quem comanda a área dele lá é a mosca branca. Então, para isso, nós temos estratégias, né? Como um pó de rocha cheio de silício para dificultar a vida do inseto sugador, com silício, um óleo de nim, não é? Um manejo para equilibrar a seiva da planta com menos nitrogênio. A teoria da eutrofobiose, quem não estudou ainda pode estudar, porque a planta tem que ter um equilíbrio entre proteossíntese e proteólise, né? Então a planta tem que estar equilibrada. Tem gente que deixa a seiva da planta, fazendo uma analogia aqui barata, assim, igual uma Coca-Cola, né? Um Guaraná Antártica. Não, tá errado. A seiva da planta tem que ficar igual uma vitamina de banana com aveia, sem açúcar. Repetindo, a seiva da planta tem que ficar não atrativa para os insetos, principalmente os sugadores. Então, vamos equilibrar nossas plantas, tá? Então, hoje, a gente tem várias ferramentas. Uma das é óleos essenciais. Óleos essenciais é um produto que as plantas se desenvolveram há milhões de anos. Então, eu tive o prazer de ajudar a desenvolver um que é alho, alecina, com citrus de limoneno. E ele foi chamado de Allium D. A gente ajudou a desenvolver esse. São 2 óleos essenciais e mais também um óleo de soja que a gente mistura como emulsificante, e ele é um adjuvante agrícola altamente desalojante. Porque, tipo assim, o milho, quando você vem com um trator ou com um pulverizador aplicando o produto no milho, a cigarrinha se esconde lá no milho. Então, isso aqui, você aplica ele, desaloja, depois você vem com uma Bovéria baciana, ou então com óleo de nim, aplica e pega, e aí você controla. Porque nós somos homo sapiens, e não podemos perder para inseto, para fungo, nem para bactéria. Vamos lá. Então, esse funciona muito bem. Outro exemplo são esses biológicos. Esse saquinho aqui do Triba, a professora Ana falou que tem um bionematicida que custa R$1.000, não é? Mais ainda. Meu Deus do céu. Aí esses aqui também. Esse Triba e o Robusta, que esse aqui é um Trichoderma asperellum, junto com o Rasiano, e o Bacillus subtilis e o Amyloliquefaciens, né? Que eles são extremamente eficientes de doenças radiculares, né? Então, tenho usado ele e tenho feito um excelente trabalho de controle de fungo de solo. E outro também aqui é esse robusto para nematóide, principalmente os jovens, né? Os fitonematóides jovens, a gente trabalha com ele. E outra, pessoal, hoje em dia, não faça mais só análise de solo macro e micro e matéria orgânica, não. Faça análise de solo, macro e micro, matéria orgânica, lógico, mas faça análise biológica também dos micro-organismos que habitam o seu solo. Para você ver se ali tem como é que está, se tem fusário, certo? E outros problemas, nematóide também, tem um laboratório em Petrolina que faz isso para vocês, sabe? Então,
independente do tamanho da propriedade, se for pequena, média ou grande, façam, estudem o solo antes de você trabalhar na agricultura, né? Vocês têm que fazer esse trabalho, que é o que a gente aprende, né? A agricultura tem que processos, tem que fazer uma análise, uma calagem, uma gessagem, uma fosfatagem, tem que elevar o nível dos nutrientes, fazer ciclagem de nutrientes e combater os indesejáveis, que são as doenças e as pragas, né? Então, olha, eu quero que vocês entendam isso. Todos os rios correm para o oceano, levando os nutrientes perdidos nos solos, das chuvas, né? No oceano estão todos os nutrientes que precisamos na agricultura convencional, sem falar na regenerativa. Cuidemos dos oceanos e busquemos nele os elementos minerais que seus solos já perderam. Tá? Então, dito isto, vamos abrir o olho 360 graus da sua fazenda, do seu entorno, e vamos trabalhar com os bioinsumos. Essa imagem sou eu na ilha de Fernando de Noronha, quando eu passei num concurso público, passei engenheiro agrônomo da ilha. Meu sonho era produzir alimento para 6 mil seres humanozinhos que moram naquele pedaço de terra no meio do Oceano Atlântico. Então, fica aí essa mensagem para vocês, que cada chuva que entra na sua lavoura, na sua fazenda, ela lixivia, leva os minerais que estão ali, bobos, ali, perdidos, ali, sem estar agregados, sem ter uma cobertura morta, uma cobertura viva, para proteger o excesso de chuva, de água que lava seu solo. Então, obrigado por acreditar em uma nova agricultura. Vamos deixar esse legado para as novas gerações, as futuras gerações de agricultores no Brasil. Meu nome é Gustavo Santa Clara Roque da Mata, sou engenheiro agrônomo e estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar e desenvolver uma agricultura limpa, zero resíduo e que funcione agronomicamente. Porque o que é importante é entregar uma fruta limpa, entregar uma hortaliça saborosa, rica, que alimente a gente, e não você fazer uma análise de um vinho aí de qualquer lugar do Brasil e saber que aquele vinho tem 30 resíduos de defensivos naquele vinho que você está tomando ali, ou tinto, ou branco. Isso não existe. Isso não existe. Então, vamos trabalhar com agricultura limpa. É possível, sim, produzir orgânico. É possível, sim, produzir mais do que o convencional. É, sim, com as ferramentas que existem hoje, são possíveis, sim. E estamos aí para isso. Antes de passar a fala para pessoas que estão aí já com a mão levantada, acho que tem Rodinelli, Daniel, eu tenho uma pergunta para seu Paulo. Eu só vou acreditar que essa foto do surfista era você, se seu pai confirmar. Sério, se seu Paulo não confirmar, eu acredito em tudo que você apresentou, menos naquela foto. Tô brincando. Ativa o microfone, seu Paulo. Google é o rei de Noronha, Ana. Ah, tem Francisco aí de testemunha também. Meu amigo Chico, te amo, irmão. Vou escutar tua voz, Chico. Quero tomar vinho. Que você não estava aqui hoje, viu, Gustavo? Oi. Eu demorei mais de uns 2, 3 anos para me formar em agronomia, porque eu era atleta dessa marca Seaway de Recife. E aí, quando chegava em dezembro, ela me escalava, me mandava para Fernando de Noronha para fazer foto quando o mar ficava grande, e aí separava os homens dos meninos. E o que eu dissesse? Alô? Oi, seu Paulo. Oi, seu Paulo, tá me escutando? Pode falar, seu Paulo. Eu estou desligado. Olha, elas estão querendo que eu fale, minha filha. Pode falar. Alô, tá me escutando? Sim. Estamos, sim. Ah, sim, é porque eu estou discutindo aqui. Minha mulher dizendo, você está fora. Veja bem, eles nasceram no mar. Paulo Júnior, Gustavo e Tiago. Eles são os peixes, vivem dentro d'água desde pequeno. Né? Mas com 2 anos eu fui para o norte de Minas Gerais desbravar. Um dia eu estava com eles lá em Piedade, viu, Gustavo? Eu estava com vocês, eu não sei nem se você sabe disso.
e vocês estavam mergulhando no Arrecife, que tinha uma brecha, um buraco. Quando as ondas vinham, passava com uma velocidade muito grande. E como eu ficava muito tempo lá em Januária, Minas Gerais, e eu estava com uma pessoa que disse: como é que você deixa seu filho fazer isso? Eu digo: se eu proibir hoje, quando eu não estiver aqui, ele vai fazer. Então, deixa ele fazer, porque ele faz sem medo. Não é? Um buraco que tinha lá em Candeias, a gente passava debaixo do buraco e saía do outro lado. Exato. Então, é assim, eles nasceram no mar, praticamente. Mas meu pai me levou com 2 anos de idade para o norte de Minas Gerais, para a região do Rio Januária, Minas Gerais. O norte de Minas. O Rio Peruaçu. No Rio Peruaçu, onde tinha uma fazenda chamada Peruaçu, que hoje é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Pode pesquisar aí no Google. Essa terra era do meu pai, e aí o pessoal lá da FUNAI descobriram as cavernas dos homens americanos lá e desapropriou a fazenda do meu querido papai. Foi, pai? Foi, exato. Eu não gosto nem de falar nisso, tá bom? Tá bom, deixa para frente. Eram 20 mil hectares somente. Sei lá. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Eu sou suspeito para dizer que a apresentação do Gustavo foi excelente. Subiram várias palminhas aqui e mãozinhas de coração e tudo. Você consegue ver, Gustavo? Os parabéns que subiram para você? Eu tô vendo a galera falando. Uma chuva. E eu, enquanto você apresentava, eu e os meninos do GISP aqui já articulávamos pelo WhatsApp a sua participação na nossa conferência de ecofisiologia do ano que vem. O que você acha, Francisco? Foi ótimo, parabéns, de verdade. Esse aí é sem falta, tem que estar dentro. Sem falta, tem que fazer parte. Já temos até o tema para vocês, trato de algas. Ah, legal. Eu vou levar um colchão de algas para distribuir. Não sei como é que é. Uma amostra grátis para o pessoal pegar na alga e a gente divulgar essa alga brasileira, a Capafix, que nosso colega lá, Maurício, engenheiro de pesca, está focado 24 horas nisso. Que tem perguntas ainda, né? Eu acho que eu cortei. Tem. Pai, desliga teu áudio, pai. Eu estou tentando aqui. Vai dar certo, viu, pai? Daniel. Vamos lá, Ana. Vamos lá, equipe. Vamos lá, pessoal. O que eu posso mais ajudar? O pessoal está só elogiando aqui nos comentários também. Ah, é? Daniel, pode falar. Eu descobri meu legado. É deixar esse legado para a agricultura nordestina, sabe? Eu tenho orgulho de ser nordestino, tá? Eu tenho orgulho de ser pernambucano. Eu rodo o Nordeste todo. E agora mesmo eu estou em fazendas aqui do pessoal do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. São os sulistas, né? Que muitos nordestinos foram para o Sudeste para ganhar vida. E eles vieram do Sul para ganhar vida no Nordeste. E aí, eu estou dizendo para eles, vamos trabalhar uma agricultura mais limpa aqui no nosso Nordeste, tá? Vamos botar vamos pensar. Você é um Homo sapiens, está perdendo aí para mosca branca, né? Tem mosca branca que vem da Argentina, né? Tem a Bemisia, a gente tem uma lá, né? Tem outra que é Tabasco, tem... Poxa, vamos controlar elas de forma ética e inteligente, né? Vamos chegar antes, cara. Vamos praticar manejos inteligentes, né? Feito fala no nosso amigo Valdeci Queiroz. Como foi, professor Elcio, que você falou aí, não foi? O bio? Foi agricultura eco-inteligente. Pronto. Eco-inteligente. Ele gosta de falar. Ele esteve conosco aqui no GISP também. Ele tá lá no sul da Bahia agora, fazendo compostagem lá e on-farm lá, os biológicos. Ele tá lá, acabou de me ligar. Porque vai vir aí um fermentado de peixe aí, viu? Eu tô com a aminograma dele aqui e de prontidão eu já vou disponibilizar para vocês. O nome dele é Biocia. Biocia é a vida do mar. E eu vou disponibilizar para vocês para fazer pesquisas. Eu penso logo no estágio inicial das uvas, viu, doutor Francisco? Para vocês os usarem, para a gente multiplicar aí
os clones, enfim. Eu estou botando muito fé nesse extrato aí. Quando você vem a Petrolina, avisa para a gente conversar. Eu já estou marcado para ir na segunda, dia 20 e pouco, aí sexta-feira eu pego um voo da Azul para Recife. Eu fico de segunda não, eu vou estar em Luiz Eduardo Magalhães na segunda, e eu acho que na terça ou na quarta eu chego aí fico até a sexta. Mas eu vou voltar para Petrolina com tempo, para passar no mínimo uma semana ou 15 dias aí. E eu quero mesmo, e aí eu passei na frente do IF, eu fui eu, Daniel, Queiroz, a diretoria do IBD, a gente foi para uma propriedade orgânica. Rafael Veras. A gente foi, eu não sei o N aí, qual foi? N4. Pronto, foi um momento muito agradável de acerola na Fazenda Pedacinho do Céu. Pronto, foi essa daí. E aí eu quero voltar mais, porque eu quero trabalhar melhor em Petrolina. Gustavo? Oi? Estou falando de extrato de peixe. Eu estou hoje... faz 15 dias eu formulei um produto para aplicação que é extrato de peixe, Ascophyllum, Ectoclonia e Capaficus com os nutrientes para a planta. Eu formulei isso aí e o produto já está no mercado, já chama-se Marin Up. Que legal. Caramba. É uma indústria de o peixe aqui do Mato Grosso, é de tilápia, tem uma indústria de fileteria, né? Sim. E o resíduo que está de todo um passivo ambiental é feito numa empresa chamada Ambis, que eu sou hoje o consultor de formulações. Poxa, professor, que fantástico isso. Vamos multiplicar isso. Compartilhar o contato de vocês. Pelo amor de Deus. Ó, quando a gente coloca nas grandes culturas, isso tem a gente vai virar a chave aí dessas fazendas. Eu tenho fé nisso, sabe? Porque eu não devo nada para esses produtos de multinacionais, dessas empresas aí que... Ó, a Bayer, ela tentou durante 20 anos sintetizar a molécula do NIM, azadiractina. Durante 20 anos, ela só chegou na metade. A Bayer queria sintetizar a azadiractina, pessoal. Tchau, Schurmeter-Lantla. Tchau. É difícil ser sintética, né? Pois é, eles não conseguiram. Eu tenho um documentário da BBC de Londres. Eu posso até compartilhar depois, mostrando lá. Sim, a gente as empresas multinacionais estão comprando todas as indústrias de biofertilizante em termos de foliares, por exemplo, a Corteva comprou agora, né? Comprou a maior do mundo, né? E as outras empresas elas vão entrar nesse lado, não adianta, não temos que fazer também. Meu amigo lá da AgroSoluções Mossoró, o Padilha, ele trabalhou 26 anos na Singenta, né? Que já foi a maior do mundo. Aí ele me comentou que já tem até um diretor de biológicos dentro da Singenta, sem ter um produto. Gente, só uma coisa que para não esquecer, eu ia falando aqui, eu já esquecia para isso. É alguma coisa relacionada aos contatos, perdão. Bom, Elson, vamos retomar a lista aqui de pessoas querendo falar. Professor Fernando, Daniel, Rondinelli. Eu já estou tranquilo. De abelha. Rondinelli hoje deve estar todo diferente aí, né? Depois dessa visita das abelhas. Graças a Deus está tudo bem, né, meu filho? Professor, eu tenho que sair, que já estão me chamando em outra web aqui. Abraço a todo mundo aqui. Professor, muito obrigado mais uma vez. E eu compartilho, sim, o contato de vocês, tá bem? Obrigado por ter participado, viu? Valeu, professor. Valeu, manter contato, pelo amor de Deus. Eu passo para você. Tá bom. Elson? Daniel, ainda quer falar? Sim, eu quero sim. Quero sim. Pode falar. Foi no finalzinho aí da tua apresentação, eu fiquei assim, até um momento que parece que a gente não presta atenção, né? Mas a gente não pensa no final, né, do percurso, né? Geralmente, nós agrônomos só trabalhamos na propriedade. Aí o senhor falou uma coisa que já ampliou meu raciocínio, né? Meu campo de visão. Realmente, quando a gente pensa, né? Nas chuvas que caem no solo, elas vão carregando todos os nutrientes e elas vão... E isso desemboca nos rios, né? Aí, tudo que vai para o rio, né? Chega no oceano. Aí eu fico assim, poxa, uma coisa assim que me deixou admirado. Realmente, não parei para pensar nisso.
Aí eu fiquei assim, poxa, onde será que estão esses nutrientes? Essa é a minha pergunta. Onde será que estão os nutrientes que são carreados do rio para o oceano? Onde é que fica depositado? A microbiota lá do oceânica absorve isso? Tem como a gente captar? Qual é a forma? Se eu tenho alguma coisa assim para contribuir nessa parte? Como a gente faz para captar esses nutrientes perdidos, né? Por meio de que algas, algum tipo de peixe, alguma coisa assim, desse tipo? É isso que eu fiquei assim admirado, assim. E também Sim. a forma, né? Como isso chega lá. Sim, as algas e na água. Né? Hoje tem o água-mãe, chamado lá em Ceará, lá, que o pessoal Própria água vende do lá. mar. Tem a água-mãe, tem Sea Spray, escreve aí, Sea Spray. Tem também que o cara pega, tira o sódio da água e fica a tabela periódica todinha lá, os 96 elementos estão lá na água. Você não pode aplicar isso em grande quantidade, mas, sei lá, 2, 3, 5% de um volume aí de 100 litros, se você botar 5 litros, você pode aplicar que vai dar uma remineralizada aí na sua plantação. Mas é claro que tira o sódio, né? Porque geralmente a água do mar é salgada. Sim, tem que tirar o sódio. Tem que tirar o sódio. E já é feito isso, né? O Richard, que foi um grande consultor aí do Vale, Richard Clarity, Exalc USP, ele vende a marca dele lá, Sea Spray, ele está vendendo ali no Sudeste, né? Logística atrapalha. O Brasil, o Nordeste é gigante, né? Sea Spray, né? O nome? Vou até anotar aqui, cara. Eu achei interessante. Depois eu vou arrumar uma bombona de 20 litros para você, viu? Para você fazer a sua tese de doutorado, porque a de mestrado, a de graduação você vai fazer com óleo de milho. Isso. Vamos lá, vamos ajeitar isso. Vamos controlar esses pulgões que tanto aperreiam o senhor, seu pai, viu? Com fé em Deus. Olha, ele ainda não está sabendo disso, não, mas quando eu contar para ele, ele vai ficar muito feliz, porque é uma coisa que é uma realidade, né, para os produtores de acerola. Não só na sua área, viu? Existe um período no ano, né, que o pulgão ele chega de forma avassaladora. Ele não quer saber se tem flor lá, se com a forma da adubação. Não sei, eu acho que é uma coisa ambiental que... As plantas sinalizam para ele, na verdade, né? Alguma coisa que acontece no ambiente, uma interação entre a planta e o ambiente que traz essa atratividade e que gera, parece que é um momento propício para a explosão populacional dos pulgões. E aí, cara, eles tomam de conta de tudo, eles devoram tudo, não deixam quase nada. Às vezes, quando a gente podia estar tendo umas 4 safras ao ano, até mais, não sei, não dá por causa dessa praga, né, que termina tomando de conta, ela acaba com tudo. Ela às vezes só dá para tirar o restinho da safra. A perda de produtividade imensa. Vamos fazer um plano de manejo, Daniel, para a gente tornar isso um passado. Ok, professora Luciana, Rondinelli, Elson, você está vendo aí os chamados? Obrigada, Daniel. Isso. Professora Luciana quer fazer uma intervenção também? Fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Eu queria parabenizar pela palestra. Eu já cheguei um pouquinho atrasada, mas assim, a gente fica fascinada, né, quando houve de fato uma fala, né, com valorização dos processos mais naturais na agricultura, né, a agricultura de baixo carbono, a preservação dos recursos naturais, né, das propriedades físicas, químicas, né, e biológicas do solo, enfim, tudo isso é muito fascinante, porque eu acredito de fato que esse é o único caminho viável, né, para a agricultura do futuro e a agricultura do presente mesmo, né? Concordo, então, professora. Você falou aí em teoria da trofobiose, e isso é algo que todo agrônomo tem que ter realmente na cabeça o tempo todo, né? Na prática diária, né? Isso, porque se a gente for pensar, de fato, as plantas mais atacadas são aquelas mais desequilibradas, né? A gente costuma utilizar aí uma analogia de um leão, né? Que, embora seja um animal muito perigoso, ele sempre ataca os mais fracos, né? Aqueles animais que estão sobrando nos rebanhos. E com as pragas ocorre algo semelhante, né? Elas sempre vão atacar quem está mais fraco, né? Então,
Doença de planta, o ataque de praga, são expressões, né? São exceções, aliás, não é regra. A via de regra é as plantas se manterem equilibradas ao ponto de não serem presas fáceis para pragas ou doenças, né? E quando ocorre uma exceção, aí sim vem o desequilíbrio e elas são atacadas, né? E a gente pode favorecer isso adubando errado, por exemplo, né? Então, essa questão da proteossíntese, né, e proteólise, né, que você comentou, são usadas exatamente para explicar isso. Então, eu fiquei, assim, muito feliz, né, de ouvir aí a sua fala. O equilíbrio, né, professora, entre Exatamente. proteossíntese e proteólise deve ser uma orientação diária na fazenda. E aí, como é que está o equilíbrio aí das minhas plantas aí? Exato. Como é que tá? Porque Exato. quando a gente deixa uma planta bem nutrida, né, e a fisiologia pura, né, professora? Quando a gente deixa uma planta bem nutrida, ela está com aquela formação de proteína e o inseto morre de fome. Isso. Porque ele não consegue quebrar, né, esse alimento que a planta passou. Aí ele fez, dancei, nessa aqui eu não posso não, vou para outra fazenda do lado. Aí vai para a fazenda do lado. Exatamente. Então, assim, fiquei muito feliz, né, de poder ouvir essa sua conversa, porque eu sou da mesma linha, né, eu acredito de fato que esses processos mais naturais na agricultura são de fato a saída, viu, para o nosso país e para o mundo de modo geral, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado pela sua intervenção, professora. E eu acredito muito nisso. E eu nunca assim, fiquei com... não vou falar isso porque tem um vendedor de veneno ali que a turma agora chama defensivo, né? Até falaram, não, vamos botar uma lei agora, chamar... Todo mundo fala que é defensivo, não. A maquiar, né? Maquiar, exato, professor, falou tudo. Eu ia falar isso agora, para maquiar o que realmente acontece. São verdadeiros venenos que, se vocês verem um filme, Kiss of the Ground, Terra Fértil, Solo Fértil, por favor, vejam esse filme, Kiss of the Ground, na Netflix ou no YouTube, que é Solo Fértil, tá? Lá tá bem tudo isso que a professora acabou de falar, agricultura de baixo carbono, ativação da biota do solo, baixo insumo, não é? E cultivo mínimo do solo, né? Enfim. Cultivo mínimo, exatamente. Esse filme é um documentário, na verdade. Todo mundo deve ver esse filme. Todo mundo deve assistir esse filme e divulgar nos 4 cantos do planeta Terra. Então, da sua cidade, pelo menos. Coloca o nome, por favor, aí no chat, Gustavo. Como é que eu faço para fazer? Esse daí é o digitar Kiss aqui no chat. É Kiss the Ground, né? Yes. Isso. Solo fértil ou Kiss the Ground. Ali é o beijo da terra, né? Beijo da terra, né? É o do cultivo, né? Esse foi feito por mais de 10 mãos. Inclusive, nossa embaixadora Gisele Bischmann, ela ajudou também, que ela só come orgânico. E isso aí, beijo do chão, é isso mesmo. É muito bom esse filme. Eu já vi ele mais de 15 vezes. Hoje de manhã, às 5 horas da manhã, eu assisti de novo. E eu vejo pelo menos uma vez por semana. Porque cada vez que eu vejo, eu pego um pedaço, uma sacada melhor dele. Por favor, assistam e multiplique para os seus filhos, seus irmãos, seus pares. Professora Luciana, ainda quer fazer algum comentário? Obrigada. Não, já finalizei. Obrigada. Obrigado, professora. Rondinelli levantou a mão, logo após eu passo para o professor Mariano e Daniel depois, em seguida. Não, eu levantei sem querer. Beleza. Boa noite, Gustavo. Como já falaram, é meu nome, Rondinelli. Eu sou consultor, sou filho de produtor de uma cultura aqui que pouco ainda explorada aqui no nosso vale, mas muito plantada, que é a cultura da banana, que tem uma potencialidade de ciclagem dos seus dejetos que ela deposita no solo, em alguns momentos extrapolam até a saturação do potássio, né? E eu queria fazer uma pergunta, também fazer um questionamento, na verdade, uma afirmação que o senhor colocou para aí.
Eu usei o produto Allium lá na minha área, a princípio, como um adjuvante. Só que o cheiro, o odor que ele tem, me chamou a atenção para eu fazer um experimento no rizoma da banana para desalojar a broca, que ela fica nas axilas do pseudocaule. E isso, para mim, foi sensacional. Ele é um desalojante. Exatamente. Aí o senhor me confirmou, eu digo, que alguém me confirmou, porque me deixaram esse produto, eu não sei de onde veio, eu estava com esse produto lá na minha área. O Allium. Allium D, esse produto. Isso, o Allium D. Ah, tá. Exatamente. E aí a broca, você só consegue ter visibilidade dela, do adulto, mais durante a noite, porque ela é uma praga de hábito noturno. Você vai dormir e ela começa a trabalhar. E depois que eu fiz a aplicação em algumas filas, eu comecei a ver o adulto durante o dia. Ou seja, ele desalojou, que deu, na verdade, uma fuga para minhas plantas, né? Porque é o dia todo tentando perfurar o rizoma. E aí me chamou a atenção também para eu fazer um experimento com ele injetável dentro do rizoma, porque tem a larva também. Intenção de desorientá-la. Aplica o óleo de nim junto com ele, que eu estou fazendo essa casadinha e está dando espetáculo, viu? O óleo de? O óleo de nim com o Allium D. Ah, certo. E outro questionamento, professor, que eu trabalhei na Orgânica do Vale na época, em 2001, com uva orgânica, e lá eles faziam muito coquetel que o senhor citou aí, há 20 anos atrás. Só que eu tentei fazer isso na cultura da banana, mas só funciona ali nos 4, 5 primeiros meses. Depois de o pomar estar estabilizado, você tem muita luminosidade difusa, né? Você tem pouca radiação dentro do pomar e a planta não desenvolve esse coquetel. Teria alguma sugestão de algum coquetel que a gente possa fazer nessa luminosidade dentro de um pomar, ou não tem nenhum trabalho feito em relação a isso? Porque com a fruticultura estabelecida, manga, eu acredito que dá para fazer isso nas entrelinhas, mas banana ele fecha-se praticamente. Aí você quer colocar uma adubação verde na entrelinha da banana? E isso como é para eu captar nitrogênio do ar, porque a cultura da banana, que pouco sabe, ela tem uma extração muito alta de nitrogênio. Ela chega a extrair por ano, dependendo do manejo que você faz, até 600 quilos por hectare ano. O potássio ela vai para 1.400 quilos por hectare ano de K2O. Ou seja, é uma planta que demanda muito macro, o NPK. O fósforo é quase imperceptível para ela, né? Mas se tiver a deficiência do fósforo, ela sente. O potássio é mais. Primeiro vem potássio, depois vem N, isso, colado, né? Na banana, né? Exatamente. Tem potássio, aí vem nitrogênio, cálcio, magnésio, o fósforo fica lá por último. Você já pensou em fazer alguma coisa com a azospirilo? Não, ainda não. Bora começar a fazer um teste com azospirilo? Muitos já me fizeram esse convite, mas ficou só no online. Não, a gente pode trabalhar isso aí, viu? Trabalhar o azospirilo. Tem um blend aí, a gente pode até trabalhar ele foliar. Mas qual seria a atuação dele, professor? Capturar nitrogênio do ar e disponibilizar para o sistema radicular. É uma opção, assim, porque é o seguinte... Veja, a nossa atmosfera aqui só tem 30% de oxigênio. É o que a gente, Homo sapiens, consegue respirar. Se a gente fosse eficiente, feito um azospirilo da vida, a gente estava capturando nitrogênio, que é 70% da nossa atmosfera, né? E é um elemento tão importante para nossas plantas, né? Podia fazer uma fábrica de nitrogênio atmosférico, né? Em vez de estar comprando nitrogênio aí nos NPK da vida. E tem um micro-organismo tão eficiente na captura do nitrogênio, que é o azospirilo, né? Sem falar dos rizóbios japônicos, mas simbiose, né? Outra coisa, eu pensei agora, estilosantes, Campo Grande. A gente podia fazer
tipo uma bordadura onde tem sol, tem estilosantes, depois a gente botar para dentro o estilosantes. O estilosantes tem muito nitrogênio, né? Outra coisa, gliricídia. Gliricídia tem muito nitrogênio na folha. Poderia fazer uma cobertura na borda de gliricídia, depois podar e jogar para dentro do sistema gliricídio. E aí ele incorpora e disponibiliza, biodisponibiliza. E jogar um biológico por cima da gliricídia para fazer a aceleração da transformação. Porque a cultura da banana é uma das culturas que eu acredito com o maior potencial que nós temos aqui para a produção orgânica. Nós não pulverizamos banana aqui, nem para... Alguns produtores chegam a fazer uso de alguns defensivos por desequilíbrio nutricional, principalmente com relação ao nitrogênio. Mas eu trabalho com a cultura há mais de 25 anos, nunca pulverizei a banana para nada, nem para lagarta, nem para ácaro, nem para cochonilha, nada. Verdade. Ótimo. Eu fiz 12 hectares de banana orgânica lá na usina Cruangique, em Baúba, Pernambuco. Lá a gente usava torta de ni no fundo do suco e óleo de ni por cima, para pegar umidade boa lá na zona da mata, né? Lá tem um histórico nas vizinhanças lá de cigatoca amarela, preta, né? Lá a cigatoca amarela é predominante, a negra foi identificada recentemente. Pois é, a gente tinha zero problema de moleque da bananeira, zero problema de fungo, zero. A adubação era toda natural, com torta da usina e com torta de... E aí a gente tinha uma produção alta de banana, 12 hectares. A minha tem uma área aqui, que era no moto do meu pai, de 1 hectare, e eu estou há 3 meses sem jogar nada, né? Só a ciclagem dela mesmo. Só manejando o que ela deposita no solo. Muito bem, parabéns, viu? Vamos comer banana orgânica do colega aí. Vai dar certo. Pessoal, a gente já está caminhando já para o final. A professora me relembrou aqui em relação à biblioteca, para comentar um pouco. Então, eu vou deixar novamente aí os links, e um deles é a biblioteca virtual que o GISP tem. Então, vocês podem estar disponibilizando os materiais, inclusive esses, viu, Gustavo? Se puder disponibilizar alguns que foram citados aí, a gente colocar no nosso Drive, que aí vai ficar disponível para quem tiver interesse. Eu disponibilizo aí, viu? Pronto, perfeito, já vai ajudar bastante. Tem também aqui os links do Instagram e do canal do YouTube, para quem quiser ficar sabendo aí dos próximos eventos e encontros, né, que terá. Me chame para os próximos encontros aí, para a gente discutir, debater e enriquecer. Com certeza. Aí, ajudar aí, eu aprender também, eu gosto de aprender com vocês. E estamos aí para isso, viu? Perfeito. Minha missão aqui é essa. Já está... E não vai faltar oportunidade, vai ter muito evento aí ainda. Além do Cipivasso, né, que a Ana Rita já comentou aí em 2024, certamente vai promete. Eu falei para a Isanete Bianchetti que eu só quero tomar vinho orgânico agora, depois que o rapaz de BD falou que dos 30, 40 produtos que usa aí na uva, vai tudo por vinho, ó. E eu tomando vinho, achando que estava abafando. Aí, assim pronto. Mesmo. Quero tomar vinho orgânico agora. Pronto, professora. Mariana está pedindo a fala. Depois de Mariana, a gente encerra. Vocês vão dar o desembarcar, porque a gente já está muito avançado na hora. E se você puder deixar a mensagem no chat, para a gente não tomar tanto tempo mais, o Gustavo também deve estar cansado, hein, Gustavo? Amanhã eu tenho uma missão em 400 quilômetros e uma dia de campo. Boa noite, eu quero parabenizar o professor Gustavo, pela apresentação, uma vez que novamente abriu uma espécie de horizonte, devia ser, no que tange a minha visão do que eu tenho. Por que estou falando isso? Imaginemos que, por exemplo, seja as produtoras de frango e peru lá no sul, para eles poderem difundir o que eles faziam, de maneira a abranger toda a população, o que eles fizeram?
instalaram pequenas granjas em agricultores e eles cresceram e se tornaram basicamente enormes e atingiram muita gente. A minha pergunta, Gustavo, teria condição, por exemplo, eu trabalho no Instituto Federal do Maranhão, no interior, um campus rural. Teria condição, se tiver algum interessado, entrar em contato com você para ver se conseguimos fazer algo semelhante? Positivo, não sei se me entendeu. Professor Mariano. Inclusive, eu tenho minha empresa chamada Do Verde Eco Soluções. Do Verde Eco Soluções está pronta para ajudar o pequeno, o médio, o grande, o gigante a virar a chave, virar o jogo. Por que eu perguntei isso? Porque nós acabamos de reimplantar a cooperativa dentro do Instituto. E antigamente, até um tempo atrás, nós tínhamos essa possibilidade de ter essas parcerias. E dentro dessas parcerias, eu penso que seria uma forma de vocês, por exemplo, terem pequenas unidades que poderiam crescer e atender. Além de divulgar seu produto, poderia haver inovação tecnológica, com novos produtos oriundos dele. Não sei se é possível, mas toda vez que vejo que tem uma apresentação excelente, com diferentes tipos de materiais que são basicamente criados com muita pesquisa, mas muitas vezes fica fechado a uma determinada região, podendo se abrir, já que você está atuando no Nordeste e aqui no Maranhão você tem uma carência bárbara sobre essas questões, a ideia seria entrar em contato com o senhor, encontramos alguém da cooperativa aqui e os pequenos produtores que gostariam de se tornar uma unidade que serviria a vocês e, ao mesmo tempo, por exemplo, você poderia ampliar dentro da inovação e pesquisa, além do uso do que vocês já têm formulado. É possível? Sim, professor, é possível sim. Pode mexer o doce aí que a gente chega. Perfeito, então, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu irei lá, como todo dia eu vou para o campus, eu vou comunicar para ver se tem algum interesse. E em breve, se puder deixar seu endereço e demais, para a gente pegar aqui no chat, e aí poderíamos fazer alguma coisa importante. Por que estou falando isso? Porque acabou de sair um edital que está pagando o estudante que vai fazer alguma coisa diferente por 20 e 60 dias, em 3 etapas. Seria uma coisa maravilhosa para quê? Para que nós aproveitamos nossos estudantes de agronomia poderem ir ter algum tipo de interação com vocês, aprender alguma coisa, retornar aqui e seria formador de algum tipo de subsidiário, algo parecido do que eu comentei. É possível? Sim, professor, é possível. Mais uma vez, pode mexer o doce aí que a gente chega. Compartilhe os contatos, professor Mariano. Perfeito, eu vou dar uma olhada já, eu vou pegar isso aí. Muito obrigado. Parabéns, viu? Excelente, adorei. Eu tenho uma empresa já feita para isso. Muito obrigado. Consultoria agronômica. Tá certo. Obrigado. Pronto, perfeito. A gente já finaliza, então, Gustavo e demais. Desde já agradeço, viu, Gustavo, mais uma vez, sua presença aqui. E certamente sabemos que o caminho é esse mesmo, né? Uma agricultura mais biológica, mais regenerativa, né? Como o próprio suas credenciais que foi colocado lá no card. Então, realmente esse é o caminho mesmo. Desde já agradecemos, viu, por ter aceitado o convite, apesar de toda a correria, mas certamente quem ganhou foi o público que esteve aqui. Então, boa noite a todos. Bom, então, muito obrigada, Elson. Mas antes de agradecer de modo muito especial o Gustavo da Mata, quero agradecer também a presença de todos que estiveram aqui, porque, como a professora Luciana bem disse, acreditam nessa, é uma filosofia, né? É acreditar em tudo que é possível fazer sem usar tantos insumos sintéticos. Então, quando o Gustavo vier a Petrolina, a gente pode combinar um encontro com Rondinelli, a professora Luciana, Francisco, Daniel e tantos outros que estão aqui por perto e também acreditam nessa virada de chave. Bom, Gustavo, em nome do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, especificamente do nosso campus Petrolina Zona Rural, e também do nosso grupo de estudos que modestamente vem aprendendo muito com as muitas experiências que a gente tem a alegria
de receber aqui em compartilhamento. Eu agradeço muito e digo que estamos à disposição também, assim como o professor Mariano colocou a sua propriedade, as suas pesquisas lá no IF Maranhão, Rondinelli e as suas áreas de produção e de consultados. A gente está à disposição para seguir com essa virada de chave. Com certeza a gente vai ajudar a fazer a diferença naquilo que todos nós comemos. Muito obrigada mais uma vez. Até breve. E ao comando de vocês, eu encerro a gravação. Seu Paulo, foi um prazer conhecê-lo. E eu também espero que o senhor venha até aqui, a Petrolina, tomar vinho orgânico. Eu sou Francisco, hein? Junto com o Gustavo. Ó, Chico, a taça é igualzinha a tua, Chico. Francisco, é possível tomar vinho do Vale num copo como esses? Vamos ter que fazer alguma coisa. E por que não? Olha ele aqui, já acabando. Ah, olha a diferença. É o meu, pô. É porque eu tô aqui no hotel, aí eu só tô com a matéria-prima aqui. Eu hoje estou da água e da lembrança do carnaval, ó. Eu tô no Piauí, né? Então eu tô na cajuína também, orgânica aqui, ó. Cajuína. Ah, que beleza. Porque isso aqui é cajuína. Isso aqui é cajuína. Que era vinho do Vale, tá certo. Não, mas vinho também. Eu tô no vinho também. O vinho tá aqui. Eu tô tomando vinho hoje. Vinho Bianchetti, hein? O melhor que tem. Orgânico. Usa muito pó de rocha e muito biológico em cima dos pó de rocha. Então aqui é na prática. Ela já executa o manejo que a gente empoderou ela de informações e ela colocou na prática no Vale do São Francisco. As uvas dela são sadias, totalmente equilibradas, um blend, o terroir da fazenda. Eu vou dizer, Isanete, que começa a pensar em fornecer vinhos para o GISP, porque essa propaganda aqui vai em rede nacional e para fora do Brasil também. Vou falar com ela, hein? Vou falar com ela. E esse Brasília aí é especial, também. Viu, Guga? Eu também. Ei, vamos se encontrar, pessoal, dia 23 ou dia 24 ou dia 25? Agora? Ou dia 26. Eu vou estar embarcando no aeroporto de Petrolina para Recife dia 20, na sexta. Eu acho que é dia 24. É 24? É, porque é meu aniversário, eu sei a data. Ah, então você vai ganhar um vinho desse orgânico. Olha aí, já tá porque bom. Eu falei que ia pegar com... Eu encomendei para a Isanete uma caixa para levar para minha mãe em Recife, porque da outra vez que eu levei uma caixa, ela tomou a caixa todinha, né? Aí ela disse, não venha de Petrolina sem uma caixa de vinho Bianchetti não, viu, Gustavo? Olha, sim, senhora, beleza. dona Célia. Então, poxa, eu queria rever meu amigo Francisco e todos vocês tomando um vinho. Acho bom. A gente vai chamar o Lara e Queiroz. Queiroz tá fechado. Vamos marcar? Fechado aí. Eu consigo uma caixa de vinho para a gente tomar. Bora? Bora. Luciana, topa? Um vinho, pô. Bora. Bora? Bora. Fechado. Esse Elson vai ter que editar essa parte da gravação aí, tá? Mas, olha, mas não precisa editar nessa parte boa. Também já se habilitou, Daniel. Elson, vamos chamar suco, né, Elson? Sou a cajuína é boa. Não, professora Luciana, eu sou a pessoa que mais tem vantagem com esses bolsistas meus, porque tem que ter sempre os que não bebem. Aí tem Elson e Guilherme, que não bebem nada e podem dirigir para Pode dirigir, leva a chave, dá a chave já do carro para ele. Gente, muito obrigada. Essa noite, além... o GISP é bom por isso. A gente aprende, mas é sempre muito descontraído e alegre. Isso é maravilhoso. Bom, então, obrigada mais uma vez a todos. Paramos aqui. Muito boa noite e até breve. Olha, dia 24 ou 25, eu vou deixar Chicão responsável pela agenda, viu, Chicão? Fechado. Tá fechado. Um abraço, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite a todos. Tchau. Fica aí, viu? Que acho que o Eduardo quer falar com a gente. Pode encerrar a gravação, professora. Ok. Obrigado, Gustavo. Novamente. Valeu. Obrigado aí pela oportunidade. Encerrar a gravação, não quer parar, não. Eita, coisa boa. Parei.